Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do Tech Talk delas, um podcast do Techoma. E hoje a gente está aqui para falar de um tema que está todo mundo falando. Vamos falar sobre a gente, sobre IA, mas para trazer esse tema para cá, para essa mesa, a gente trouxe um cara que é arretado, especialista. Rodrigo Paiva. Eu vou filar aqui a mini bio dele, que ele já me deu um pouquinho reduzida para poder dar tempo de falar para vocês. Rodrigo atua na área de tecnologia da informação desde 2001. Veja só, o caba não é novato. Com ênfase lá na área de inteligência artificial, ciências de dados, computação em nuvem e segurança da informação. Não é fraco não, ele não. Ele é doutor e mestre em engenharia da computação pela UPE. Estudou comigo uma cadeira, ele como engenharia lá de alguma coisa, eu com outra engenharia, a gente estudou junto, né, Rodrigo? Além de especialista em engenharia de software pela mesma instituição. Ele iniciou a carreira empreendedora no ano 2011, tendo fundado 3 startups, sendo uma delas em operação até o presente momento a Pixels, maravilhosa Pixels, startup de detecção de doenças com inteligência artificial. Atualmente, exerce as funções de head de produto e soluções na Trilha, B3, e é sócio fundador da Pixels e professor de ciência de dados e inteligência artificial no César School. Meu convidado não é fraco. Eu estou muito feliz de lhe receber. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, é satisfação estar aqui contigo, né, e poder contribuir com essa jornada aí desse papo, né, da gente aqui hoje sobre IA e agentes, né, e tirar um pouco do ruído, né, do que estão falando. Opa, a nossa missão hoje é tirar esse ruído. Vamos embora. Vamos já esclarecendo. O que danado é agente nesse contexto de IA? Me conta. Olha, a gente não é um termo novo, né? Eu estava vendo um livro antigo daquele russo e do Norvig, né? É um livro clássico da inteligência artificial. Aquele verdão. Ele mal consegue dobrar assim pra gente ler, né? Então lá naquele livro tem uma figura horrível, assim, que era tipo um agente, né? Que era um círculo e esse agente ele percebe o ambiente e ele tem atuadores, né? E a partir de uma heurística ali, de uma definição de regras, ele vai interagindo com esse ambiente. Se a gente for colocar em poucas palavras hoje no mundo moderno, é o famoso RPA, né? A gente quer automatizar alguma coisa com RPA, pegar uma coisa de um site, fazer um tratamento de informação, jogar dentro de um sistema. Então, isso a gente já considera como agente. O que é RPA mesmo? RPA é uma automação de processo remoto, né? Que é exatamente esse princípio que a gente tem dentro do agente, né? De atuadores, né? Interagindo com sistemas. Tá, então não é um negócio novo. Não é um negócio novo. Tá lá no Verdão, desde sempre. Mas o que sob o ponto de vista de definição hoje, o que é que a gente pode enxergar? Eu entendo agora o que é um agente. Me explica aí. Não, perfeito. Assim, com esse boom que veio da IA generativa, né, desses modelos de linguagem, que tem essa capacidade assim nativa de sumarizar muita informação, de a partir de um conjunto de textos extrair informação e tomar uma decisão a partir disso. Então, meio que a gente deu esteroides para esse agente que a gente conhece há mais de 40 anos. Então, tipo, anabolizou o cara. Anabolizou ele. Né, deu whey protein para eles e com isso a gente começou a enriquecer interagindo com essa ferramenta. Então antes eu tinha uma ferramenta que a gente conectava um site, extraía informação e colocava no sistema. Hoje com IA generativa eu posso pensar num agente que conecta, traz alguma informação desse mesmo site, consegue gerar mais conteúdo com essa IA generativa e talvez, enfim, enriquecer um pouco essa saída nesses sistemas que a gente tem aqui. Eu estou olhando, obviamente, o caso de sistema, mas a gente pode olhar qualquer outra coisa. Por exemplo, a IA generativa permitiu para a gente extrair informação muito fácil de documentos não estruturados. Então, uma imagem, um PDF, um documento de texto que tem algum tipo de gravura, que é um termo da nossa época aqui, mas, enfim, que a gente consegue extrair algum insight de texto dali. Então, o tratamento desse dado não estruturado nessa nova jornada de agente ganha mais poder aqui, né, no final, para entregar algum tipo de valor, uma jornada de sistematização no final do dia. Né? Ô, Rodrigo, então, esse agente que a gente tinha anteriormente, ele deu um buster, né? Ele conseguiu incrementar o uso dele, né? E qual seria a diferença de um agente, de fato, né? De uma automação tradicional? O que é que diferencia ele, né, desse processo de automação? Olha, se a gente for começar a tirar o primeiro ruído, assim, ele é uma automação. Então, tipo assim, eu digo que se a gente for comparar o que é um assistente de IA, né, um assistente de IA é um cara que
ele vai falar alguma coisa para a gente, né? Então, eu estou ali no chat GPT, eu estou no Gemini, eu estou no Cloud Anthropic, e eu estou conversando com o assistente e ele vai retornar alguma coisa, ele vai falar alguma coisa. O agente ele vai fazer alguma coisa. Então, no final do dia, ele termina sendo uma automação. Então, assim, não tem muito como diferenciar hoje em dia um agente mesmo de uma automação. O que vai dar como eu falei anteriormente aqui, o que vai dar esse gás aqui a esse novo tipo de automação são essas novas capacidades da IA generativa. E aí vai vir uma série de ferramentas e uma série de jornadas com isso, né? Então, pense numa jornada. Eu sempre falo dessas jornadas de documentos, porque a grande contribuição da IA generativa para ofertas de produtos no mercado é exatamente olhando para a quantidade de dados não estruturados que a gente tem. Então, como é que a gente gera uma imagem, como é que a gente gera um vídeo, né? Ou então como é que a gente extrai uma informação de um vídeo. Ou seja, do que eu estou falando aqui, será que é possível uma IA generativa extrair o que eu estou falando? É totalmente possível, a gente sabe disso. Então, essa informação aqui que é não estruturada, e agora a IA generativa resolve muito mais facilmente esses problemas que a gente chama desses modelos fundacionais aqui, né? Essa capacidade aqui dentro da automação ganha um poder maior. Então, para você ter ideia, hoje tem ofertas de produtos no mercado, por exemplo, lá dentro da trilha B3, a gente tem uma oferta de produtos dentro da jornada de algumas operadoras de saúde que a gente apoia no processo de autorização prévia. Então, nesse processo de autorização prévia, né, a operadora recebe uma série de documentos, quer seja um laudo, quer seja um recibo médico, quer seja, enfim, um parecer, e a gente extrai uma série de informações com a IA generativa, ou seja, tem um agente que recebe esses documentos, o agente extrai essas informações interagindo com a IA generativa, depois o agente valida essas informações aqui, por exemplo, com uma série de diretrizes de utilização da agência reguladora e com diretrizes internas, e no final ele traz uma simples variável categórica para dizer se está apto ou não está apto aquele conjunto de documentos para aquele tipo de procedimento. Então, todo esse processo aqui, no final do dia, te respondendo, continua sendo uma automação, é feita através de agentes, mas tem esse poder agora da IA generativa, né, que não tem como desassociar hoje em dia mais. Aí vê, Rodrigo, quem usa muito, né, essas LLMs que estão mais difundidas, o ChatGPT, o Claude, as IAs chinesas, por exemplo, que eu tenho usado muito, Manus, DeepSeek, Qwen, Gemini, eles primeiro trouxeram um espaço de construção tecnológica que era muito conversacional, né? Você faz os pedidos, ele vai respondendo, vai te dando, trazendo dos contextos, né? Organizando o contexto, conseguindo extrair informação de ambientes mais desestruturados. E aí essas IAs começam a dizer, oi, gente, agora a gente tem um agente aqui. Né? Então, por exemplo, a Manus, que é essa chinesa, ela acho que foi uma das primeiras a lançar a ferramenta de agentes dentro dela. Sim. O que é que eu ganho na utilização? Né? Que eu já sou usuária dessas LLMs aí, essas interfaces, digamos assim. Desses produtos de IA. O que é que eu ganho? O que é que impulsiona? O que é que eu posso fazer para me beneficiar da utilização desses agentes? É a gente pensar o seguinte, né? Primeiro surgiram a ideia dos modelos, né? Não quero voltar muito aqui, né? Mas assim, a primeira grande missão da IA generativa foi traduzir de inglês para alemão, quando o cara pensou aqui no modelo lá atrás. E o modelo ele faz uma inferência aqui, né? No final, né? Ou seja, o modelo ele dado uma entrada ele entrega uma saída probabilística do que ele vai resolver ali. Certo? Opa, só um parêntese que você falou uma palavra que é muito importante, Rodrigo. Eu vou enfatizar isso. É uma saída probabilística. Muito bem. Ou seja, a IA é paga para errar. Né? A gente tem que lembrar disso. Né? Boa. Então, como ela é paga para errar, isso é a frase de uma professora que eu vi no YouTube. Assim. Mas só para citar ela aqui também. Então, quando a gente pensou nos modelos, e de fato os modelos foram pensados para interagir com assistentes ali no chat, como você falou, né? E eles começaram a ver que a ideia de um produto de IA em cima desse assistente precisava de mais controle para algumas ações. Então, por exemplo, um ponto forte do Manus, quando ele surgiu, da perspectiva de ter agentes integrados, era
eu consigo tratar um documento para você. Pode ser uma apresentação, pode ser um documento de texto. Se você tiver um template bem definido, eu organizo isso num template que pode ser tanto um documento do Word como um documento do Excel. Então, ele foi pensando nessas estratégias de coisas e trabalhos que se repetem. Porque todo mundo precisa formatar um texto, todo mundo precisa formatar uma apresentação, e a ideia da IA generativa, estender a capacidade cognitiva humana, é exatamente essa, né? Estender nossas possibilidades aqui como humanos. Então, humanos, né, veio trazer exatamente esse contexto de ferramentas que um agente tem, né? Tudo se fala em inglês, né? É péssimo isso, né? Mas, enfim, né, o pessoal chama de tools, mas nada mais é do que ferramentas. Então, tipo assim, eu tenho ferramenta que conecta a internet e traz informação. Eu tenho uma ferramenta que ela organiza no formato de saída, que pode ser esse formato aqui do XML, do tipo do arquivo. E o Humanos começou a nadar de braçada isso, e aí todos os produtos de IA, e quando eu falo produto, a gente tem que diferenciar do que é produto do que é modelo, né? Então, tipo assim, o ChatGPT é um produto, o Gemini é um produto, o Claude é um produto, o Humanos é um produto, o DeepSeek ele é um modelo e é um produto, né? O chinês. Então, esses produtos de IA viram a possibilidade de criar essas suas próprias ferramentas dentro para criar, enfim, pequenos fluxos de automação. Então, se você executa uma tarefa, por exemplo, eu estou dando aula para uma turma de especialização daqui do César e tem um exercício que eu tenho feito com eles que é tipo assim, olha, vamos fazer um controle de expensive report aqui. Você viajou, tem um monte de recibo e nota fiscal, ninguém aguenta fazer isso, eu acho isso um saco. Mas você precisa fazer um expensive report. Então, você pode ter um agente que é uma conversa que você tem com ele, que toda vez você manda as fotos dos recibos e das notas fiscais, e ele já preenche a planilha do expensive report pronta para você solicitar isso. Então, uma forma de se beneficiar desses agentes dentro desses produtos é criando esses micro workflows, que são casos de uso que cada pessoa vai ter no final do dia, né? E aí, assim, eu tenho recebido um monte de gente faz assim, Laís, eu preciso muito construir um agente, mas eu não sei o que eu faço para construir, porque não tem o entendimento do que é a potência dessa construção, fundamentalmente essas coisas que são repetidas, que tem análise de dados desestruturada, ou que você precisa fazer buscas em diversos lugares. Eu preciso, mas eu queria, mas eu não sei fazer um agente. Com esses produtos de IA que tem no mercado, você acha que uma pessoa que tem ali um conhecimento básico do uso de interfaces computacionais, né, de uso celular, de computador, entrando dentro de uma IA dessa comercial, desses produtos comerciais, ela consegue fazer a construção do agente de forma legal, estruturada? Isso é um desafio, né? Porque tipo, a gente está dentro de uma bolha e se eu disser que é fácil, eu vou dizer a partir do meu viés, do ponto cego da minha visão, porque a gente está dentro dessa bolha de tecnologia. Mas é totalmente contextual isso aqui, né? Então, o bom dessas turmas aqui que eu tenho ministrado aula também é que são turmas diversas. Então, tem gente que é do varejo, tem gente que é advogado, enfim. São pessoas que não têm um contato tão grande com tecnologia como a gente que está aqui nessa bolha de tecnologia. Então, tem ferramentas que facilitam mais a vida. Então, quando você tem uma ferramenta linkada ao ecossistema, por exemplo, o Google AI Studio, que tem o Gemini por trás ali, ele permite várias integrações agênticas com o que você tem da ferramenta de colaboração, né? Do PowerPoint do Google, do Google Planilhas, do Google Documentos. Então, você consegue fazer um conjunto de automações com esses documentos que resolvem tarefas administrativas muito, muito mais fáceis do que qualquer outra ferramenta, se você fosse usar, por exemplo, o Cloud, ou o próprio OpenAI, que tem um certo nível de integração, e aí para a gente é fácil, porque a gente vai lá, seleciona e entende o que é integração, mas talvez para a pessoa não seja tão fácil. Quando a gente vai para o ecossistema da Microsoft, tem o Copilot, tem, enfim, o Power Automate, enfim, e várias empresas, né, por já ter um contrato grande com esse ecossistema da Microsoft, prefere tipo, fazer essas automações dentro desse ambiente. Então, essas ferramentas são mais corporativas. Mas tem outras ferramentas, voltando um passo atrás que a gente estava falando aqui, de RPA, de automação, de criação de fluxo, como N8N, Zapier, Make.com, enfim, que são ferramentas de automação que você vai
criando workflows ali de caixinhas. O que é workflow, Rodrigo? Workflows são processos exatamente para a gente resolver Um conjunto de atividades estruturadas para resolver alguma coisa? Boa, É exatamente. isso? Obrigado pela definição. É exatamente isso. Tá vendo? Então, o maldito do inglês aqui de novo. Você constrói o seu passo a passo daquilo que você quer fazer. Exato. Então, o caso de uso que eu estava falando aqui do reembolso. Né? Então, eu tenho um passo a passo que é subir documentos em algum lugar. Né? Esse lugar é o chat e a IA generativa extrai, ela retorna para algum lugar, que pode ser um documento que está lá no próprio repositório lá de arquivos, né? Seja no Google Drive, no OneDrive, enfim. Né? Então, isso aqui é um micro exemplo de um workflow. Eu posso ter um workflow para que eu conecto na área do jurídico, por exemplo, e eu vou analisar vários documentos jurídicos aqui de contratos e vou ver se está aderente ou não ao meu contrato padrão, por exemplo. Boa. Então, isso é um processo. E quando a gente vê que esses processos têm tarefas repetidas assim, e a gente consegue, de alguma forma, controlar as saídas, né? Isso é um lugar que é um forte candidato a uma construção de um agente, por exemplo. Ô, Rodrigo, agora eu vou voltar numa fala que você disse aí que eu achei bem legal. E é importante que as pessoas consigam entender a diferença entre produto, né, e modelo. O que danado... O produto tem muitos modelos, tem um modelo. Como é a relação entre os produtos que a gente usa, né, as interfaces que a gente usa, que tem essas interfaces conversacionais, de fato, os modelos? Isso. Os modelos são o motor do carro, né? Tipo assim, o produto é o carro, né? A gente tem um carro e o carro vai ajudar a gente a se deslocar de A para B, vai dirigir, enfim, tudo mais. E eu vou continuar na analogia do carro já. Mas, assim, o motor do carro... que é o modelo, é a IA generativa de fato. Então, é ela que move, que faz as inferências das próximas palavras ou das próximas ações que ela vai executar, certo? O produto, né, que é o ChatGPT, o Gemini, essas ferramentas que a gente tem por aí, o Cloud, ele tem mais coisas. Ele se aproveita desse motor do carro para fazer mais coisas. Então, ele se aproveita para ter uma função de acelerar ou desacelerar aqui, comparando com o carro, mas se aproveita para, tipo assim, extrair mais informação ou extrair menos informação, controlar o tipo de saída. E cada um vai ter uma particularidade que a gente vê essa corrida hoje em dia entre eles, de onde cada um joga melhor. Né? Então, tipo assim, tem modelos que lidam melhor com imagens, são os modelos do Google. Tem modelos que lidam melhor com código, que são os modelos da Cloud e da OpenAI. Tem modelos que lidam melhor com ecossistemas conectados, que é o Copilot e o Gemini, enfim. Então, vai ter esses casos de uso aqui. E o produto, Laís, ele vai seguir mais regras. Por exemplo, falando a ideia do carro, né? Quando a gente dirige o carro, a gente está dentro de uma sociedade e tem um conjunto de leis. Né? E quando a gente está numa pista, por exemplo, super acelerado, tem o guardrails, que aí eu não sei a tradução aqui, né? Que é tipo assim, aquilo que evita, né, para quem é acostumado com coisa de corrida, é aquilo que evita que o carro ultrapasse, né, uma coisa. Né? Então, aquela forma de proteger do carro ultrapassar, aquilo é uma forma de controle, de domar um pouco. Então, os produtos têm ferramentas que domam as saídas de perspectivas éticas, perspectivas, né, legais, né, de privacidade de dados, que todo produto tem que estar sujeito, no caso. Né? Então, o produto é mais isso. Então, assim, Rodrigo, um produto pode ter vários modelos. Isso, um produto pode ter vários modelos, né? Como eu tinha falado anteriormente aqui, a ideia da IA generativa ela veio do texto, mas antes ela já tinha vindo da parte de imagens aqui. Então, quando a gente interage ali, por exemplo, com o Google Gemini, que a gente vai mandar um texto ali para ele, se a gente vê, ele bota ali, olha, tem um modelo que se chama Gemini, mas ele vai chamar o Nano Banana, que é o modelo dele, que vai tratar imagens. Então, para cada caso de uso, ele vai ter diversos modelos. E os modelos são feitos de acordo com as suas particularidades. Né? Tem modelos que é melhor para uma tarefa de um raciocínio, que você precisa quebrar em mais informações. Tem um modelo que ele é mais barato, que ele é para dar uma resposta muito mais rápida, por ser mais barato. E tem modelos que são para assuntos específicos, como operações matemáticas, porque, como a gente falou no início aqui, o modelo é pago para errar. E como ele é uma ferramenta baseada em probabilidade, muito provavelmente ele está calculando a probabilidade daquela conta e não calculando a conta. Então, os modelos que usam essas ferramentas aqui, né, para operações matemáticas também são modelos específicos. Eu posso, dentro de um produto, ter um ou N modelos. Né?
Ô, Rodrigo, e você falou na pergunta, a resposta anterior, você falou um pouco sobre os limites, né? Isso. Assim. E quais são os limites, que tem os limites éticos? Quais são os limites que a gente precisa observar na hora que a gente está usando, está colocando dado dentro de um produto desse? Então, te respondendo, Laís, eu vou dividir aqui em duas partes a tua pergunta, assim, né? Da perspectiva de restrições técnicas e restrições éticas aqui. Né? De restrições técnicas, a gente vai ter que observar que esses modelos, eles têm uma limitação de contexto. Né? Contexto é o quanto a gente passa de informação para a gente construir, né, uma jornada de agente. Né? Então, se eu passo uma quantidade muito grande de documentos, o modelo ele não memoriza esse tipo de informação, mas o produto ele consegue guardar de fato como um banco de dados para a gente reutilizar isso aqui na jornada, né? Então existe esse limite técnico aqui para a gente criar esses agentes, é tanto que se a gente um dia desse eu estava interagindo com o Cloud da Anthropic e eu estava fazendo, acho que uma proposta técnica para um cliente, e aí teve um momento que eu estava fazendo essa proposta e ele disse, seu limite de documentos acabou, você tem que abrir um outro chat aqui para de fato começar, né? Então eu estava ainda elaborando a proposta ali para fazer esse tipo de ação. E tem esses outros limites que juntam os dois assuntos, que são limites éticos, né? Então, uma coisa que a gente tem que se perguntar é, ok, os agentes usam modelos e esses modelos foram treinados com que base de informação? Tem um paper que saiu que se chama Which Humans, né? Quais humanos, assim, que humanos? Quem é o humano que responde a gente ali na IA generativa, né? E aí foram ver que criaram até uma sigla para isso, que o humano que responde para a gente é um homem branco eurocêntrico, né? Então, tipo assim, o que é que ele sabe de sul global, né? O que é que ele sabe de Brasil e muito menos de Recife, Pernambuco, enfim, brincadeiras à parte aqui. Então, existe o viés do treinamento desse modelo e esse modelo segue, enfim, esse arcabouço para responder para a gente. Será que os aspectos legais de como dessa base que ele foi treinado, desse viés de seleção de base, está vindo para a gente? Então, por isso que esses guardrails e esses refinos que a gente vai construir nos agentes tem que ter ferramentas também que tragam aspectos legais. Então, se eu vou construir um produto baseado em agentes, na minha empresa, por exemplo, uma ferramenta, uma barreira de controle que eu tenho que criar aqui vai ser a barreira legal da minha empresa, a governança e a segurança da informação da minha empresa. Né? Então, vai ser a lei de privacidade de dados que está regindo a sociedade que a gente vive aqui ou qualquer outro tipo de regulação que a gente enfrenta, dependendo da praça do produto que a gente está criando. Então, existe uma preocupação, sim, em também criar nos agentes caixinhas nesses agentes que façam a validação desses aspectos éticos também. Então, esse é um dos limites também. Ei, aqui é conversa para mais de metro? Totalmente. Rodrigo, a gente está se encaminhando para o fim. Eu queria, se fosse possível, aí, tu deixar uma mensagenzinha final para quem, né, tá explorando essa área, tá entendendo, quer se conectar um pouco mais com esse mundo dos agentes. Pode parecer piegas assim, mas uma coisa que eu sempre digo é a gente começar a pensar de fato no problema que a gente quer resolver. Qual é a tarefa repetitiva, né? Então, por exemplo, no meu dia a dia tem uma parte administrativa aqui que eu preciso automatizar a criação de propostas técnicas. Então, se eu já tenho um template disso aqui, né? Ou seja, se eu já tenho um padrão de uma proposta técnica e as plataformas que estão dentro dos produtos que eu oferto são sempre as mesmas, por que não automatizar esse processo de criação de propostas técnicas? Se eu estou apoiando um departamento, né, como eu falei aqui anteriormente, um jurídico, que precisa analisar muitos documentos, por que não criar um processo que ajude e otimize? Então, o exercício que a gente tem que fazer na hora de construir agentes é o que é que a gente pode otimizar da nossa jornada, que é uma tarefa repetida, né? Repetitiva aqui no final do dia. Então, isso aqui é o primeiro olhar. E não olhar tanto pela ferramenta. Obviamente, cada um vai ter uma particularidade de ferramenta. Tem gente que gosta de Kajá, tem gente que gosta de Caju. A ferramenta a gente escolhe pelo gosto e também pelo nível de governança que cada empresa vai ter. Então, se você tem uma ferramenta, um conjunto de ferramentas que é homologada, utilize aquela, porque a gente tem essa economia do medo de estar perdendo alguma coisa, né? O fear of missing out aqui, né? Que é esse ruído que a gente está vivendo, sempre achando que a melhor ferramenta é a próxima. Então, pegar um conjunto de ferramentas que está dentro do seu contexto, que você conhece bem, e começa a se familiarizar e construir os agentes com essa ferramenta. Então, eu tenho orientado
cada vez mais as pessoas a utilizar ferramentas que são gratuitas de alguma forma, tipo assim, o Zapier, N8N, enfim. Ou então as ferramentas que estão linkadas com o e-mail da pessoa, do Gmail ali, né? Então o Google AI Studio de alguma forma. E começar a explorar essas pequenas automações, né? Então acho que a dica que eu dou para pessoas de fim geral também é nesse sentido. É tipo, vamos explorar o que está dentro do seu contexto de caso de uso e saber que nem sempre tudo se resolve com a gente também, né? Opa, Nem importante. sempre tudo, Nem sempre tudo. tudo. Eu acho que esse foi o fica a dica principal. Nem sempre tudo a gente resolve com a gente. Que massa. Exato. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação, Valeu por ter convite aceitado aqui. participar e conversar aqui com a gente. E você que está aí do outro lado, que ficou aqui com a gente até agora. Segue a gente nas redes sociais, tech1.rec, no Instagram, no LinkedIn. Procura a gente por lá. Esse episódio está disponível no Spotify, no YouTube e nas nossas redes todas. Fica aqui com a gente. Um beijo para todo mundo. Simbora!